Éder, agora eu vou falar com você um pouquinho, porque algumas coisas eu já uso, já conheço, já recomendo muito, porque realmente eu sinto a diferença. Inclusive por algumas questões muito pessoais minhas, eu tenho enxaqueca crônica, eu sou extremamente ansiosa, tive uma gravidez recente, então também tô aí na luta com a mulherada com a balança, como todo mundo, e eu já tô sentindo a diferença de consumir a água. Isso, eu sempre bebi muita água, mas eu já sinto diferença até na parte digestiva, inclusive conversando com a nutricionista no programa da parte intestinal, quanto isso interfere no nosso sono também. Mas eu queria entender, porque eu não entendi exatamente o que esse produto realmente faz, o que é o infravermelho, como que ele age, como que é todo esse aglomerado. Vamos lá. Então, o Fear Power é uma mistura, né? É um coloidal de metais nobres fundido a uma temperatura altíssima. Então, nós temos lá desde prata, ouro, platina, titânio, né? E uma mistura que é um segredo industrial do Dr. Toshio Komuro, que ele promove 3 funções básicas. Assim, o que ele faz, né? Basicamente, essas pastilhas de infravermelho longo, essa impregnação de infravermelho longo, ela pode ser impregnada em tecido, ela pode ser usada como esferas no tratamento de água e ela também pode ser aplicada, tanto como vocês viram agora aí, nas palmilhas, né? Nos braceletes terapêuticos e a nossa superfície de dormir, que é o ARS, nosso aparelho reparador do sono, né? Então, o que essas pastilhas fazem? Ela promove 3 funções básicas. Primeiro, ela tem um poder de vibrar. Cada pastilha pastilha aplicada, ela vibra até 30 trilhões de vibrações por segundo. Uau! Então ela tem uma capacidade de fazer um processo detox no organismo muito forte, né? Quebrando as macromoléculas de água do nosso corpo. Então, quando você tem, por exemplo, um corpo ácido, ele é um corpo atraente para as doenças. Então, acho que tem imagem, né, produção dessa parte do... Essa é uma explicação da função do Biopower nas artérias. Então, antes de entrar na água, vamos aproveitar aqui. Então, tem as artérias. Perfeito, aí você vê uma artéria com uma pressão normal, 11/7, 12/8, né? Aí você começa a ter, as placas de gordura começam a se alocar dentro das artérias, né? São o colesterol ruim, o LDL lá, né? E depois ele vai ampliando e a pressão sanguínea vai aumentando. Hoje, Renata, o grande problema é hipertensão. Quase metade da população brasileira está hipertensa hoje. Isso é muito sério, né? E o fator número 1 de morte é o fator infarto, isso derrame. Tem só a ver com alimentação, rotina, ou tem a ver também com a ansiedade, estresse também? Tudo a ver. Sim, tem tudo a ver. Estresse está ligado ao coração. Exato. Uau! E o que o Fear Power faz? Ele não faz nenhum milagre, mas ele promove o relaxamento da parede das artérias. Com essa vibração de 30 trilhões, ele promove o relaxamento da parede das artérias, melhorando a motilidade, ou seja, a fluidez sanguínea. Perfeito. Né? Porque ele é um potente alcalinizador de qualquer tipo de ácido. Por exemplo, ácido úrico, ácido lático e o próprio ácido graxo que está acoplado dentro das artérias. Então você tem uma grande prevenção quando você faz uso do infravermelho longo nas superfícies, né? Que a gente tem principalmente no ARS, que é o nosso aparelho reparador do sono, nosso colchão multifuncional, né? Isso é uma das funções, que é a vibração de 30 trilhões. Outra função do Fear Power é que ele reflete até 8 milhões de pontos de luz a cada 3 milímetros quadrados. Ele é um potente anti-inflamatório natural. Uau. Então, um redutor de dor natural, sem você ter que ingerir medicamento. Então, ele alivia até 80% das dores quando aplicado no local, através do Band Fear, que é o adesivo de dor, né? Através dos braceletes, quando a pessoa tem algum tipo de dor articular nos braços, nos ombros, através das palmilhas, quando tem algum tipo de dor nas pernas e principalmente no RS, quando a pessoa adquire o equipamento de sono. E o terceiro fator é que as pastilhas de infravermelho longo, elas emitem elétron e luz. É isso mesmo. Ela dá energia pra gente. Então, quando a pessoa passa a usar essas energias, Renata, ela fica dependente. Ela começa a falar, cara, eu não preciso disso. É uma dependência boa. É muito engraçado. Você está usando a palmilha, você fica sente falta. Você fica sem, sente falta. Você está usando o bracelete, você fica sem, sente falta. Porque o corpo pede, o corpo necessita desse equilíbrio energético, né? Dessa vibração boa. Aí entra naquela história que eu comecei no começo da conversa aqui de falar da ressonância. Então, nossas células estão dissonantes por natureza. Quando eu passo a trazer essas energias naturais calibradas para o nosso corpo, eu coloco o meu corpo, minhas células em ressonância.
Então, dissonante é algo que está desequilibrado e ressonante é aquilo que vibra numa frequência saudável. Então, para você ter uma vida saudável, você tem que estar próximo da natureza. Como é difícil estar próximo da natureza, o que você faz? Traz a tecnologia que reflete e que replica a natureza perto de você. Perfeito.